Olá, meu querido paroquiano virtual, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre o pecado mortal. O que significa isso? Como é que a gente faz para evitar o pecado mortal? Acho que esse é um assunto de suma importância para a nossa vida cristã e, obviamente, para a nossa santificação pessoal, não é verdade? Então, queria, como sempre, começando invocar a bênção de Deus através de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, pessoal, vamos lá. O pecado mortal. O que é o pecado mortal? Você já ouviu falar sobre isso? Obviamente é um termo muito conhecido da nossa catequese, da nossa fé cristã, e todo mundo, até na catequese da primeira comunhão, já ouviu falar de pecado mortal. Eu espero que tenha escutado já falar de pecado mortal, porque hoje a coisa está tão difícil, está tão ruim, que às vezes a gente nem isso a gente consegue, né? Então vamos lá, o que é o pecado mortal? Primeiro, o que é o pecado? O pecado é uma transgressão da lei de Deus. Escreve aí no teu caderninho das latas. O pecado é uma transgressão da lei de Deus, é uma desobediência à lei de Deus. Como desobediência à lei de Deus e transgressão da lei de Deus é uma prova de desamor, é um ato de desamor. Embora a gente tenha dificuldade de admitir, eu até já falei sobre isso, quando a gente falou sobre o pecado venial, a gente já fez aqui uma live sobre o pecado venial, embora a gente tenha dificuldade de admitir, por quê? Porque nós dizemos, não, mas eu amo a Deus, eu creio em Deus, eu amo a Deus. Porém, cada pecado é uma ação de desamor a Deus. Você pode sentir amor a Deus no seu coração, você pode ter fé, é verdade. Não estou duvidando disso, não estou dizendo que você não ama o nosso Senhor. Mas, quando você peca, você transgride sim a lei de Deus. Você transgride e ao transgredir a lei de Deus, você realiza um ato de desamor a Deus. Deu para entender isso daí? Então, as suas atitudes demonstram que você não ama a Deus. Embora você sinta amor a Deus. Parece um paradoxo. Por isso que o pecado nos incomoda tanto. Ô padre, eu sou tão incomodado com o pecado mortal, com o pecado grave. Sim, é verdade. Você é incomodado, mas isso é muito bom que você seja incomodado. Né? É muito bom que isso te incomode. Significa que você deseja amar nosso Senhor, né? Que você deseja amar a Deus de todo o seu coração. Então isso é de suma importância. E sentir-se incomodado, na verdade, é uma coisa boa. Já pensou se isso não te incomodasse? Então, se o pecado não te incomodasse, então significaria que não só nas atitudes, mas de verdade no seu coração, na sua alma, você não ama Deus. Que é o caso das pessoas que têm a consciência relaxada, que a gente denomina, né? Se você me acompanha, você sabe do que eu estou falando. E talvez você já tenha passado por isso na sua conversão, na sua vida. Você tenha passado por um período em que você, de fato, não amava Deus. Em que você estava distante de Deus, em que você estava distante do amor de Deus, você estava distante da sua vida cristã. Talvez você até tinha sido batizado, né? Era batizado, mas você não vivia a vida cristã.
Então você ignorava o pecado, ignorava as atitudes ruins contra a lei de Deus, contra o amor de Deus, e isso não lhe doía, isso não lhe incomodava. Então, você de fato não amava Deus. Mas, quando nós nos convertemos, a conversão significa mudar de direção ou mudar de mentalidade. Né? Tem esses dois sentidos. Não sei se você sabia, né? A palavra conversão, né? O conceito de conversão significa mudar de mentalidade ou mudar de rumo, mudar de direção. E essa mudança de rumo, mudança de direção na sua vida, que nós chamamos de conversão, é um processo em que você descobre que você de fato não amava a Deus e você agora passa a amar a Deus. Cada vez mais, cada vez mais e cada vez mais. E esse amor a Deus, crescente no seu coração, no nosso coração, nos faz perceber aquilo que era evidente na nossa vida, que era o pecado. Então o pecado começa a... não é que não existia o que você não via, é que você não ligava para ele. Você não ligava para ele. Então agora você dá atenção a ele, agora ele se torna uma coisa importante. Por quê? Porque você não quer fazer atos que desagradem nosso Senhor. Entendido? Entendido aí, gente? Você não quer fazer atos que desagradem a nosso Senhor. Então vamos lá. Quando nós falamos de pecado mortal, então vamos lá. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de algo, uma atitude, um pensamento, uma omissão, tá? Como a gente reza lá no Confiter. Atos, palavras, como é? Esqueci, né? Atos, palavras, enfim, atos, palavras ou omissões que ofendem a lei de Deus de forma grave. E aí é importante a gente entender isso. Por quê? Porque a nossa consciência, às vezes, ela não sabe distinguir o que é grave do que não é grave. Não é? A nossa consciência, às vezes, não sabe distinguir o que é grave do que não é grave. Então, vamos lá. O que seria uma coisa grave? Fique bem assim, claro para você. Tá? O que seria uma coisa grave? Uma coisa grave é algo que está ligado diretamente aos 10 mandamentos da lei de Deus. Não de forma muito indireta, mas forma direta contra os mandamentos da lei de Deus ou contra os preceitos da igreja. São 5 os preceitos da igreja e são 10 os mandamentos. Os preceitos da igreja, eles também estão ligados aos 10 mandamentos, obviamente. Ok? Especialmente ao primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então vamos lá. Ô padre, porém, todo pecado está ligado aos 10 mandamentos, não é verdade? Todos os pecados estão ligados aos 10 mandamentos. Sim, é verdade. Vamos pensar uma aqui, a gula. A gula está ligada a qual mandamento? Parece que não está, mas está, né? A gula está ligada ao 5º mandamento da lei de Deus, não matar, porque pela comida você pode até se matar, né? Você pode prejudicar a sua saúde. Está ligado também ao mandamento da caridade. O mandamento da caridade é o resumo que Jesus fez dos 10 mandamentos. Nosso Senhor disse, todos os preceitos da lei de Deus se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, a gula pode ser também um pecado ligado ao preceito da caridade para com o próximo. Que sentido? Porque quando eu como aquilo que deveria ser do próximo, então eu subtraio a comida que deveria ser do próximo, então eu estou pecando contra o próximo. Vamos dar um exemplo aqui, para não ficar muito na teoria. Tem a comida na mesa, você tem seu pai, sua mãe, né, sua esposa, seus filhos, e, sei lá, 6 pessoas. Nessas 6 pessoas, né, a mãe cozinhou e colocou 6 pedaços de carne lá, um para cada um. E aí você, como é muito guloso,
você, como é muito ganancioso, tinha um irmão que não tinha chegado ainda, não sei, você pegou e colocou 2 pedaços no seu prato, né, sem que ninguém percebesse. Vamos imaginar que é uma situação hipotética, né, sem que ninguém percebesse, você colocou 2 pedaços no seu prato, só porque você, estou com muita fome, eu gosto muito de carne, eu vou comer os 2 pedaços. O irmão chegou e você já tinha comido a carne dele. Não, come ovo agora. Chegou atrasado porque quis. Então, você entendeu? O pecado da gula que fere diretamente a caridade. Então, o pecado grave é uma transgressão da lei e uma falta de amor a Deus de forma direta a um dos 10 mandamentos. E quando eu falo direta a um dos 10 mandamentos, eu estou falando, ou um dos 5 preceitos da igreja, precisa que a gente entenda algumas condições. Vamos lá? Precisa que o assunto, a matéria, não simplesmente esteja ligada a um dos 10 mandamentos, mas seja uma coisa importante. Eu vou usar aqui essa palavra para ficar mais claro. Precisa ser uma coisa importante. Vamos pensar aqui no pecado da mentira. Eu menti dizendo que estava, sei lá, menti, falei uma coisa para me sair bem, dei uma exageradazinha na história que eu contei, entendeu? Dei uma esticadazinha, quando fui contar um caos, né? Então deu uma esticadazinha. É um pecado? Sim. Por quê? Porque é um dos 10 mandamentos. Mas o assunto é importante. Você prejudicou alguém gravemente com aquela mentira ou você só quis se amostrar, como a gente fala no Nordeste? Então, a minha intenção e aquela mentira não causou um grave dano a ninguém. Não causou um crime, não causou, um prejuízo financeiro para uma pessoa. Por exemplo, um vendedor que vende um produto estragado. Não, esse produto é ótimo. Nossa, aqui, qualidade 100%. O negócio quebra na primeira semana, porcaria. Então, a mentira ela pode prejudicar gravemente alguém, se não me vem agora exemplos. Mas ela pode ser apenas uma piada. Padre, quer dizer que piada é pecado? Não, aí, nesse caso não. Por quê? Porque a intenção não é mentir, a intenção é rir, é fazer rir. Mas, e se aquela piada, vamos falar assim, entre aspas, se aquela piada tiver a intenção de humilhar uma pessoa, vamos dizer aqui um trote, tiver a intenção de humilhar aquela pessoa. Eu já vi uma reportagem, muitos anos atrás, não sei quantos anos atrás, que um rapaz que entrou na faculdade de medicina e fizeram um trote com ele e ele morreu. Morreu, né? Assim, foi uma coisa muito trágica, né? Deu no jornal, uma confusão, porque o rapaz morreu. Então, o trote foi tão grande que ele morreu. Então, vejam, existem coisas que prejudicam gravemente o próximo. Então, aquilo que prejudica gravemente o próximo, aquilo é pecado mortal. Porque fere gravemente o preceito da caridade. Tudo correto? Está correto isso aí? Está ficando claro para você? Existe também aquilo que fere gravemente a honra, a dignidade de Deus, a santidade de Deus. Então isso é pecado grave também. Então vamos pensar aqui, os 10 mandamentos, eles se dividem as duas tábuas da lei. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, recebeu eles em 2 tábuas da lei. Então, nós, didaticamente, gostamos de separar. A primeira tábua da lei são os preceitos que se referem a Deus, que são os 3 primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar domingos e festas. Claro que esses são os 10 mandamentos segundo o ensinamento da igreja, segundo o Novo Testamento. Ok? Então, esses 3 primeiros mandamentos é o amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro
É o primeiro preceito da caridade. O segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Então, o amar o próximo como a nós mesmos, nós vamos ter os 7 últimos mandamentos, né? Que é o honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não mentir, não desejar a mulher do próximo, não desejar as coisas alheias. Então, são os 7 outros mandamentos. Então, vamos lá. O que seria grave diante da santidade, da majestade divina? Uma ofensa grave, direta, ao primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos dar um exemplo aqui. Quando eu tenho ídolos. Então eu tenho ídolos, eu acendo vela para o demônio, eu vou para macumba. Então eu tenho ídolos. Entendeu? Então a idolatria é não amar a Deus sobre todas as coisas de forma direta. Ou quando eu troco a oração, eu não vou rezar hoje. Eu não rezo porque estou muito ocupado. Então quando eu for na igreja eu rezo. A pessoa que voluntariamente, ela simplesmente não reza, não quer rezar. Então é uma falta grave de amor a Deus. Imagina você ter uma namorada que você não quer falar com ela. Ter um namorado que você não quer falar com ele. Imagina aí. Né? Então não quero falar. Então, algo que afronta diretamente. Vamos pensar aqui outro tipo de pecado grave contra a santidade de Deus. Quando eu desonro o nome de Deus, vamos lá no segundo mandamento, né? Quando eu desonro o nome de Deus, colocando o nome de Deus em piadas imorais, em brincadeiras sem graças, um blasfêmia. Eu sempre gosto de citar como exemplo de blasfêmia aquilo que a gente vê na internet, por exemplo, do Porta dos Fundos. Aquele grupo que gosta de chamar a atenção através da blasfêmia. Então, se fosse num país muçulmano, eles já estavam todos mortos. Mas como o cristão é tolerante, eles estão ali, continuam fazendo as blasfêmias deles à vontade. Né? Então, a blasfêmia é uma falta de amor grave, é uma palavra de ódio, desprezo, de falta grave de respeito com Deus. Entendeu? Então, fere gravemente o amor a Deus. Vamos dar outro exemplo aqui. O sacrilégio. O que é o sacrilégio? O sacrilégio é uma palavra, um ato, um gesto, uma ação contra as coisas sagradas. Sejam os objetos sagrados, as pessoas consagradas ou os lugares consagrados. O que é um lugar consagrado? A igreja. Dá um exemplo de um objeto consagrado. O sacrário, o cálice, a patena. Um exemplo de uma pessoa consagrada. O padre, o bispo, a freira. São pessoas consagradas a Deus, exclusivamente para Deus. O monge, a monja. Então, a ofensa a um lugar consagrado, um objeto consagrado ou uma pessoa consagrada é uma coisa grave. Então, dando para entender, gente, eu estou querendo nessa live aqui dar vários exemplos para você não ficar muito só na teoria. Então, o meu diácono é consagrado? Alguém perguntou aqui, óbvio que é, né? Não recebeu o sacramento da ordem? Recebeu ou não recebeu o sacramento da ordem? Recebeu. Então é consagrado. De certa forma, todos nós também somos consagrados a Deus, inclusive os leigos. Por quê? Porque os leigos são batizados. Todos nós somos filhos de Deus. Então, desde a criancinha que foi batizada domingo passado até o Papa, somos todos filhos de Deus. É isso que nos une. Porém, aqueles que receberam as sagradas ordens e aqueles que fizeram votos são consagrados de modo especial a Deus. Especial a Deus. Tá? Então, pelo batismo, todos nós somos consagrados a Deus. Pelo batismo e pelo santo crisma.
Todos nós somos consagrados a Deus. Por isso que nós devemos respeitar o corpo do outro. Por isso que nós devemos respeitar o próximo, porque todos nós somos filhos amados de Deus. Então merecemos e devemos ter um respeito, tá? Então, o pecado grave, essa ofensa grave a Deus, naturalmente na nossa vida, ela começa a fazer sentido quando nós começamos a amar mais Jesus. Quando nós começamos a crescer na fé, como eu falava no início aqui da live. Então, quando eu começo a crescer na fé, eu começo a dar mais atenção àquelas minhas atitudes do meu dia a dia, as decisões que eu vou tomando, para saber se aquilo está ou não dentro da vontade de Deus. Porque se eu não tenho fé, raciocina aqui comigo, se eu não tenho fé, não faz sentido eu observar isso. Se eu não tenho fé, por que eu estou preocupado se aquela atitude, aquele gesto, aquela palavra, aquele pensamento ofende ou não a Deus? Eu não estou preocupado. Então é uma atitude de quem tem fé. A fé é que vai nos mostrar o pecado. Então a nossa consciência, ela vai funcionar, ela vai ser, vamos dizer assim, ela vai ser mais útil, ela vai funcionar melhor quando eu tenho fé. Embora todos os homens possuam uma consciência, todos os homens possuem na sua própria alma, no seu DNA espiritual, na sua alma, esse desejo de fazer o bem e essa rejeição ao mal, que isso é a consciência, né? O desejo de fazer o bem e a rejeição ao mal, porém esta consciência humana que todos os homens têm, ela está obstruída pela falta de fé. Ela está obstruída pela falta de conhecimento da verdade. É ou não é? Ela está obnubilada, né? É uma palavra que nem sei se existe em português. Obnubilada. Ela está assim, como imersa em uma nuvem que faz com que a pessoa, embora tenha consciência, ela não a use. Ou ela use de modo errado, ela use de modo deficiente. Então, quando a luz da fé vem na nossa vida, nós somos iluminados com a luz da verdade. E a verdade de Deus, através dos ensinamentos da igreja, através da palavra de Deus, os nossos olhos vão se abrindo, a gente vai percebendo o caminho que nós devemos seguir. Nós vamos percebendo as nossas atitudes, o nosso modo de ser, se ele agrada ou não a Deus. Se ele agrada ou não a Deus. Está ficando claro isso aí? Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai percebendo que existem coisas que ferem gravemente a honra de Deus, o amor a Deus, e ferem gravemente o nosso amor ao próximo. Quando é que a gente começa a perceber isso, Padre? Olha, desde criança. Desde criança, ou quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que tem coisas que Papai do Céu vai brigar, né? Como uma linguagem assim infantil. Mas a gente percebe que tem coisas que são seriamente contrárias a Deus, são seriamente contrárias a Nosso Senhor. Padre, uma pessoa pode viver... Eu vou responder aqui uma pergunta que vai ser bem diferente. A resposta que eu vou dar vai ser bem diferente do que muitos de vocês pensam. Vou fazer aqui a pergunta e vou dar a resposta. Padre, uma pessoa pode viver sem pecado mortal? Pode viver a sua vida inteira sem pecado mortal? É possível que uma pessoa viva a vida inteira sem pecado mortal? Também a resposta é a seguinte: não só é possível, como deveria ser o normal de todo cristão. O normal de todo cristão deveria ser viver, após o batismo, a sua vida inteira sem pecado mortal. De modo que ele nem precisasse confessar. Ah, padre, mas isso é uma utopia, isso é uma coisa muito fora da realidade. Talvez da nossa realidade de hoje, do mundo que nós vivemos hoje.
do mundo em que vive uma profunda crise de fé. Mas sem pensar aqui na realidade do mundo de modo geral, vamos pensar aqui na sua realidade. Você, padre, é possível que eu simplesmente pare de pecar mortalmente e viva sem pecar mortalmente para o resto da minha vida? Repito a mesma resposta. Não só é possível, como é isso que Deus quer de você. Como é isso que deveria ser o normal da sua vida. Tem gente que pensa assim, mas padre, eu não tenho pecado grave, eu vou confessar o quê? Você vai confessar os seus pecados veniais. Você não é obrigado, vamos dizer assim, entre aspas, a ter pecados graves para confessar. E aqui é que mora o grande problema. Por ter parado de pecar mortalmente, olha só o que eu vou dizer aqui, uma coisa bem aparentemente estranha, tá? Aparentemente estranha. Antes você pecava mortalmente com muita facilidade, nem se dava ao trabalho de se arrepender, nem de pedir perdão a Deus, bola para frente. Depois você se converte, chegou num ponto que você se converteu e você começou a amar mais a Deus, você começou a lutar seriamente contra o pecado, e aí o pecado foi diminuindo, aqueles grandes vícios que você tinha foram diminuindo, aquela vida de pecado que você vivia foi acabando, e você passou a ter uma vida mais honesta, mais reta. Só que você não admite, preste atenção no que eu estou falando, você não admite a possibilidade de simplesmente parar de pecar. Você acha que tem que continuar pecando, ou que é tão natural você continuar pecando, que você é tão pecador, que você acha que não é possível parar de pecar mortalmente. Então, certamente, esses pecados que eu estou cometendo são pecados graves. Olha como é que funciona o início do escrúpulo. Tá? O início da consciência escrupulosa. Você vivia numa vida de pecado, você parou, você se converteu, você começou a lutar contra o pecado. E os seus grandes pecados diminuíram ou acabaram. E agora você começa a perceber com mais clareza, né? Vou até pegar aqui uma coisa. Você começa a perceber com a lupa os seus pecados. E aquilo que era insignificante, você começa a ver com uma lupa, que inclusive está imunda esse negócio aqui. Nossa, corra suja. Ceboso. Eu nem passar um alquinho aí, vou pegar Covid nos olhos. Entendeu? E aí você começa a ver e engrandecer coisas que são insignificantes. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube que muita gente acha graça com esse vídeo, né? Que eu falo sobre os maus pensamentos e eu comparo com a mosca. Mas eu falo tanto dessa mosca que fizeram até uma paródia, um meme com essa história da mosca, né? Era no tempo que eu é que editava o vídeo. Eu coloquei foto de mosca, foi uma comédia aí. Depois vocês procurem no meu canal do YouTube, tem um vídeo falando sobre maus pensamentos, acho que é como evitar os maus pensamentos. Procura ali no meu canal do YouTube, tem vários vídeos sobre maus pensamentos. Aí tem um que eu falo da mosca. Mas eu vou voltar aqui à história da mosca, né? Então a mosca, ela não tem força para te matar, ela não tem força para te, sei lá, para te adoecer. É uma mosca, né? Essa é uma coisa muito pequena, claro, uma coisa nojenta, cebosa. Então eu sempre gosto de usar essas comparações assim, bem concretas da nossa vida. Gente, o pecado mortal, ele é um leão. A palavra de Deus lá na carta de São Paulo aos Tessalonicenses diz: o demônio é como um leão que ruge ao redor de nós procurando nos devorar. E aí São Paulo diz: resisti-lhe firmes na fé. Atenção ao demônio que como um leão ruge ao redor de nós. Então o pecado mortal é a mordida do leão, é o ataque do leão, onde você perde a vida da graça. É uma coisa séria, uma coisa grave. Mas a mosca, que eu estou comparando aqui com o pecado venial é uma mosca. Então, não é para você engolir a mosca, não é para você beijar a mosca, não é para você
ter minha mosca de estimação. Tem gente que tem a mosca de estimação, né? O pecado venial é a mosca de estimação. Não, gente. O pecado venial, ele deve sim ser combatido. Ele deve ser combatido com veemência, ele deve ser combatido com decisão. Mas você não precisa ter medo dele, no sentido de você vai fazer de tudo para não ter mosca na sua casa? Vai. Você vai fazer de tudo para a mosca não cair no seu prato? Vai. Vai ou não vai? Vai. Mas você não pode ficar olhando a mosca com uma lupa ou um microscópio. Porque se você pegar a mosca e você olhar com uma lupa, ou com um microscópio talvez, você vai ver o quão monstruosa ela é. O bicho feio. O bicho é feio. Porque o pecado, gente, não importa o tamanho, ele é feio. Ele é horrível, ele é nojento. Ele é uma falta de amor a Deus. Estão me entendendo isso aqui? Estão me entendendo? Então, o grande problema do pecado grave, que a gente às vezes confunde com o venial, é porque se eu olhar a mosca com a lente de aumento, ela vai parecer para mim tão terrível, ou até mesmo mais feia, do que um leão. Entendeu o que eu estou falando? Ficou claro isso que eu estou explicando? Então, tão terrível ou mais feia do que um leão. Então, preste atenção que esse caminho, às vezes, a gente percorre. Então, quero que deixe bem claro aqui na nossa live de hoje. A gente está tendo aqui alguns problemas de internet e acho que eu estou sentindo que vocês estão um pouquinho perdidos aqui, né? Talvez às vezes cai, às vezes volta. Mas isso é o próprio demônio não querendo que a gente fale, que eu fale, que vocês escutem, né? Então, vamos lá. Mas em nome de Jesus vai dar certo. Então, gente, vamos dar agora para você um passo a passo para você entender o que é o pecado mortal. Então, vamos lá. Deixa eu dar aqui um passo a passo para você entender. Primeira coisa que você tem que pensar. Anote aí no seu caderno, para a gente concluir e isso aqui ficar bem fixado no seu coração. Eu tenho que pensar se isso está diretamente ligado a um dos 10 mandamentos da lei de Deus ou um dos 5 preceitos da igreja. Primeira coisa. Segunda coisa, se a matéria disso, se aquela ação é algo grave. Eu quero só dar uma exceção aqui. Eu não posso deixar de falar isso. Em relação ao 6º mandamento da lei de Deus, não pecar contra a castidade, a matéria é sempre grave. Então, sempre os pecados contra a castidade, as ações contra a castidade, elas são sempre matéria, assunto grave. Enquanto que a mentira pode não ser grave, a matéria, o assunto da mentira pode não ser grave, mas a ação contra a castidade é sempre grave. Entendeu? Ficou entendido isso aqui? Ok. Então, primeiro, o assunto tem que ser grave. A mentira tem que ser grande. Tem que prejudicar o próximo. Tem que ferir gravemente a caridade para com o próximo. Aquela atitude, aquela palavra tem que ferir gravemente o amor a Deus, a dignidade de Deus. Como, por exemplo, dizer um palavrão com Deus. É uma coisa muito grave, muito séria. Adorar lá o preto velho, fazer macumba, fazer um trabalho, é algo muito sério, muito grave, a idolatria. Então, contra Deus ou contra o próximo. Até mesmo o roubo pode ser leve. Né? Se você vir aqui no meu quarto e você roubar isso daqui, não é pecado grave. Por quê? Porque isso aqui é muito significante, isso aqui é um fio dental, apesar de que eu sou muito apegado a fio dental. Mas eu sou tão apegado que eu tenho 5, tenho um em cada canto. Todo canto eu tenho, porque eu amo fio dental. Vocês estão descobrindo um segredo meu. Eu amo fio dental. Eu falo até para meus irmãos lá. Assim, gente, se eu vou para uma ilha deserta e não puder levar nada, qual a única coisa que eu levo? Quilômetros e quilômetros de fio dental. Porque eu não suporto ficar com os dentes sujos. Mas se você roubar, veja, até o roubo, ele pode não ser pecado mortal. Por quê? Pode ser uma coisa insignificante. Não vai me prejudicar se você levar isso aqui, porque eu tenho mais 4. Mas se você levar o meu celular, se você levar a minha câmera,
que é cara, muito, muito cara. O meu celular também é caro. Você vai me prejudicar gravemente. Então, óbvio que é um pecado mortal. Você vai me prejudicar gravemente. Se você levar o meu celular, você vai me prejudicar gravemente. Se você levar o meu computador, você vai me prejudicar gravemente. Entendeu? Óbvio. Então, existem coisas que são mais sérias. E existe uma terceira condição. É preciso que você... Não é nem só a terceira, vou falar ainda duas. É preciso que você tenha consciência do que você está fazendo. Plena consciência do que você está fazendo. Não é uma coisa que você faz sem querer, mas você tem plena consciência do que você está fazendo. Isso aqui é claro, né? E o terceiro ponto, e é o último, que é muito óbvio, que você tem uma livre vontade de fazer. Padre, existe alguma situação onde eu não tenho uma livre vontade de cometer um ato? Sim, isso é muito comum, por exemplo, nos maus pensamentos. Muitos de vocês acham que pecam gravemente pelos pensamentos, mas na verdade não pecam. Por quê? Porque os pensamentos, eles vêm na nossa cabeça sem a gente querer, eu não tenho livre vontade. Muitas vezes, os pensamentos vêm na nossa cabeça sem a gente querer. Eu vou falar sobre isso hoje à noite na live. Né? Então, os pensamentos vêm na nossa cabeça sem a gente querer. Então, embora possam ser pensamentos contra a castidade ou pensamentos de blasfêmia, eles não são pecados mortais. Por quê? Porque eu não tenho livre vontade de fazer. Alguém está me pedindo aqui para comentar sobre o quarto mandamento, no honrar pai e mãe. Siga as mesmas regras. Quando é que um pecado contra o quarto mandamento é grave? O quarto mandamento ele inclui a obediência e o respeito aos pais. A obediência enquanto você é menor de idade e vive na casa dos seus pais. Respeito até o fim da vida. Depois que você é casado, casada, independente, você não deve mais obediência, mas você deve respeito. Então vamos lá. Quando é que a falta de obediência, então, para uma pessoa menor de idade, ou que mora na casa dos pais, é dependente 100% dos pais, quando é que essa falta de obediência é grave? Quando a ordem é de um assunto importante. Sua mãe, seu pai mandou você varrer a casa, você não varreu, você não vai para o inferno porque você não varreu a casa. Bota na sua cabeça que o pecado mortal vai te levar para o inferno. Você não vai para o inferno. Fui condenado, caí no fogo. Vixe, foi o que você fez? Rapaz, não varri a casa. Sério? É sério que você acha que vai para o inferno porque você não varreu a casa? Porque você não lavou o prato? Agora, sua mãe diz, não vai para o baile funk. Óbvio que isso é uma coisa séria. É óbvio que isso é sério. Ou não vai... Por exemplo, a questão da mentira para os pais. Né? Geralmente, às vezes, junta dois pecados. Então, você diz para o pai, para a mãe, que vai dormir na casa da sua prima e, na verdade, você vai dormir na casa do seu namorado. Isso é grave, muito grave. Então, é uma desonra grave. Ou você xinga sua mãe, xinga o seu pai. É uma falta de respeito grave. Né? Xingar os pais. Né? Dizer um palavrão para sua mãe, um palavrão para seu pai, é uma falta de respeito grave. Eu fico imaginando na minha família, né? Se um de nós, alguma vez na vida, tivesse falado isso, a gente não teria mais os dentes hoje. A gente seria banguela, a gente ia usar a chapa. Porque é claro que a gente ia receber um tapa muito, muito, muito forte. Porque na minha época a gente realmente era disciplinado. Né? A gente não era como hoje. Né? Infelizmente, muitas famílias não dão disciplina para os filhos. Entendeu? Um outro exemplo aqui que você não tem plena consciência do que está fazendo. Quando você está meio dormindo e meio acordado. Então, sua consciência não está plena. Quando é que a sua vontade pode também não estar livre? Quando você é forçado por uma pressão externa. Alguém está te obrigando a fazer uma coisa. Então, sua vontade não está livre. Uma moça que é abusada
sexualmente, a vontade dela não está livre, ela está sendo ameaçada por uma faca, por uma arma, ou pelos músculos do homem lá, que está batendo nela, enfim, ela está com medo de morrer. Então existe uma ameaça, então aquilo não pode ser uma consciência, uma vontade, consciência sim, sabe que aquilo ali é errado, mas não é, existe uma vontade livre, existe uma ameaça, apesar que existe a possibilidade de resistir. Mas não existe uma vontade deliberada. É diferente quando a pessoa voluntariamente vai praticar a fornicação. Gente, eu queria que vocês me dissessem agora, para a gente terminar a nossa live, se esse assunto foi importante para você, se você entendeu, se isso ficou claro para você a respeito do pecado mortal. Ficou claro? Coloca aqui nos comentários para eu ver. Então, a gente... Claro que eu sei que não dá para, em uma hora, a gente descer em todos os aspectos do pecado mortal e dar exemplo de todos os mandamentos. Né? Mas eu queria deixar para você aqui o princípio, para que você, aplicando, possa ser mais fácil você tomar as suas decisões segundo a vontade de Deus. Só para concluir, padre, e os 5 preceitos da igreja? Segue a mesma regra. Você fez de propósito, você tinha consciência daquilo, você tem possibilidade de fazer aquilo, e você simplesmente não quis fazer, então você gravemente faltou com amor a Deus. Vou dar só um exemplo. Um dos preceitos da igreja é assistir missas inteiras nos domingos e festas de preceito. Aí você, não, esse domingo eu tenho um churrasco aqui em casa, tem visita, eu não vou para a missa. Você trocou Deus pelo churrasco. É ou não é uma coisa grave? É diferente de, eu estou com sintoma de Covid. Óbvio que aí, nesse caso, você não está faltando à missa porque você quer, mas porque você está doente. Então, você sempre tem a possibilidade de aplicar estes princípios que eu estou explicando para você na sua vida prática. Né? Então, isso é o que nós dizemos de usar a consciência, né, de forma reta, né, de forma adequada. Tá bom? E agora eu vou dar a bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, com teu Espírito. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Fiquem com Deus e Nossa Senhora.